Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje para apresentar a vocês o segundo capítulo do livro do Paul Bloom, não é? Do livro dele, Psyche, que diz respeito àquilo que em inglês é consciousness, e para nós tem diferentes acepções que vocês vão ver. Eu vou projetar uma figura para vocês logo no começo, para não ficar depois tremendo no vídeo. Então aguardem a figura. Já vai ser explicada, que ela é um dos pontos do capítulo, mas eu quero fazer uma introdução sobre a importância da especificação da terminologia. E a palavra consciência em português tem a mesma acepção da palavra la conscience em francês, que tanto quer dizer a ciência, olha o nome que nós temos em português, a ciência como a consciência moral. Ou seja, tanto em francês como em português não há diferenciação entre a consciência dos sentidos como sendo resultante da ação dos sentidos, da percepção, e a consciência no sentido moral. Enquanto que nas outras línguas que eu conheço, pelo menos, há essa diferença, não é? Há essa diferença. Eu vou citar para vocês terem uma ideia, não é? Vocês têm, por exemplo, em italiano, vocês têm consapevolezza e coscienza. Duas diferenças fundamentais. Em alemão, vocês têm Gewissen e Bewusstsein. Também duas terminologias. Não é? Em inglês, vocês têm consciousness e conscience. E até em russo, não é que não é uma língua precisa, vocês têm uma abstrativização do termo que justamente se refere a essa consciência, dos sentidos. Né? Quer dizer, então, em português, eu disse a vocês que existe a palavra sem ciência, mas a palavra sem ciência se refere a uma percepção através dos sentidos, ou seja, aquilo que se percebe pelos sentidos, e fica fora também uma componente que não implica os sentidos, tá? Porque existe um tipo de consciousness que não implica os sentidos e que a palavra sem ciência exclui. Então, neste capítulo, eu vou me referir à consciência, tá? No sentido de consciousness, ou seja, essa consciência que é função da percepção pelos sentidos e, eventualmente, pelo raciocínio, conforme vocês vão ficar sabendo, mas fica excluída a consciência no sentido moral, que vai ser objeto do próximo capítulo. Eu quando comecei a ler esse capítulo, eu fiquei entusiasmada, falei, finalmente eu vou ver a explicação daquilo que Tolstói dizia, não é? A frase famosa de Tolstói, que era a seguinte: o ser humano, no fundo, ele sabe quando ele fez alguma coisa de errado por causa da consciência dele. A consciência dele vai dizer a ele se o que ele fez está errado, é mal, ou se o que ele fez está correto e é bom. A consciência, em última instância, vai dizer. Então, eu queria saber dessa consciência, não é? Se de fato essa consciência é instintiva, não é instintiva, é obtida pela ambiência, pela formação, pela educação. É isso que interessa, não é? Essa consciência que nós deveria dirigir, deveria orientar nossas ações.
mas vai ficar para o próximo capítulo, porque ele dedicou um capítulo inteiro a esse consciousness, e eu vou então detalhar a vocês. Né? Eu, eu insisti muito no significado da palavra em si, porque as palavras podem enganar na medida em que elas permitem uma série de interpretações. Eu me lembro, já na faculdade, alunos de faculdade, né, quando eu dava aulas sobre os vários gêneros literários, eu pedi, então, a uma aluna que me definisse o romance. E ela me respondeu, professora, é tão bom a gente se apaixonar por alguém. É tão bom a gente ter um romance com alguém. Quer dizer, vocês estão vendo aí o uso coloquial da palavra romance. No caso, eu me referia a um gênero literário, o gênero romance, aquilo que os ingleses chamam de novel, não é? Ou seja, aquele, quer dizer, um gênero literário, talvez o mais extenso no mundo inteiro, né? Que conta episódios, descrições longos, né? Longamente. E cria um mundo todo à parte, né? Quer dizer, o gênero romance. Então, a mesma coisa ocorre com a consciência. Por isso que eu fiz questão de esclarecer logo no começo o que vem a ser, consciousness, né? Então, em princípio, ela é uma consciência como sendo resultado ou da percepção que os sentidos permitem. Já vimos outra vez dos neurônios, etc. Não é? Enquanto que a consciência que ficará para a aula que vem, já começando por Freud, né, é um sentimento interior de cada um que, que deverá guiá-lo para, para um comportamento correto, mas também incorreto, bom ou mal. Então a consciência dará essa informação ao ser humano, né? A consciência no sentido moral. Isso nós vamos ver na próxima oportunidade. Então, o que é essa consciousness? Então, toda vez que eu for falar consciência nesse capítulo, será em termos de consciousness. Então, quais seriam, então, os sinônimos dessa consciousness em português, né? Poderia ser conscientização, mas a conscientização para nós acaba tendo uma valia ideológica, né? A conscientização das masses, né? Poderia ser uma das características. Ou então agnição, apreensão, cognição, compreensão, conhecimento, domínio, noção. Então, são todos elementos que, em certas ocasiões, podem servir como sendo sinônimos dessa consciousness, né? Ao qual eu vou me referir como sendo consciência. Então, vamos ver. Vamos ver, então, o que diz o Paul Bloom a respeito disso, né? Então, a ideia central é que as áreas sensoriais do cérebro são ativadas como resposta respostas a informações que essas áreas recebem do mundo circunstante, né? Do mundo exterior. Inicialmente, essa informação que vem do mundo exterior é inconsciente. Que você recebe as informações, cada um de nós recebe as informações do mundo exterior. Mas, quando vocês prestam atenção, focalizam uma ou alguma dessas informações, parietais do cérebro
e a área pré-frontal do cérebro são ativadas e a informação se torna consciente. Tá? Isso é interessante. Isso é interessante. Porque a ideia é que nem, quer dizer, é que nem todas as informações que chegam à consciência são conscientes. Muitas vezes elas são automáticas, tá? Elas são automáticas, são superficiais. E elas passam a ser conscientes quando são focalizadas pela atenção. Tá? Muito bom. É, é a parte física do nosso cérebro que permite que essas informações se tornem conscientes. Então, até agora, a máquina, ou seja, os computadores, né, os robôs, têm recebido informações, não se tornaram conscientes. Utilizaram, utilizaram, mas não conscientemente. Então, somente a tendência é fazer com que essas máquinas consigam, consigam se tornar conscientes também, se aproximarem cada vez mais da mente humana. Por enquanto, ainda não conseguiram, né? Existe, então, uma pequena distinção entre consciência fenomenal e consciência de acesso. O filósofo Nedbo, que introduziu essa nomenclatura. Então, a consciência fenomenal é saber descrever como é estar nesse estado de apreensão. Então, a consciência fenomenal descreve o estado de estar consciente. E a consciência de acesso, né? Access consciousness, a consciência de acesso, implica a viabilidade de usar para raciocinar e orientar racionalmente o discurso e a ação. Tá? Então, vocês estão vendo que a consciência é obtida através dos sentidos, através da sensibilização dos sentidos, da atenção que os neurônios permitem, e o uso dessa consciência para raciocinar e orientar racionalmente o discurso e a ação. Agora vem a figura que eu mostrei no começo da nossa conversa. Vocês voltem a ela. E essa figura é um fenômeno curioso, porque é a prova de que a nossa consciousness, a nossa consciência, tem limites. Por quê? Vocês preparem nessa figura e o que vocês vão ver? Ou vocês veem um vaso branco, dois perfis humanos não conseguem ter a percepção junta dessas duas possibilidades. Então, esta é uma limitação dessa consciousness. Não é? É interessante isso. Vocês não conseguem
simultaneamente ter a percepção dessas duas figuras. Tá? Pode focalizar uma ou outra, mas não dá para focalizar as duas. Os psicanalistas, os psicólogos, os especialistas, que está certo. Você focaliza numa dessas duas interpretações, mas a outra, que não foi focalizada, ela permanece inconscientemente dentro de você, dentro da sua mente. Então, pode ser, isso terá consequências, futuramente nós veremos, mas o que importa para a nossa vida prática é que o ser humano tende a ignorar essas limitações. Né? Nós ignoramos essas limitações. Tá? Essas limitações, elas não são importantes para a nossa vida. O que é importante, sim, é que a tomada de consciência de todas essas informações pelo ser humano possam se tornar rotina, possam se tornar automáticas. Aí fica muito mais fácil você atuar, transformar essas percepções em ação. O hábito nos liberta, não é? O hábito nos liberta. Já Aristóteles dizia que a maneira de conseguir agir instintivamente, sem pensar no que se está fazendo, é o hábito. Isso dizia que o ritual e a repetição permitem uma ação sem esforço. Não é? Uma série de religiões insistia na utilização de certos elementos providos pela consciência. Tá? Então, você já teve a ocasião de perceber que muitos elementos da sua vida são a automatização desses inputs, dessas informações. E, inclusive, a rotina diária de cada um. Não é? O Paul Bloom é professor, então ele insiste, ele diz assim, eu insisto com os meus alunos para que eles estabeleçam uma rotina diária que se torne como que automática. Não é como que automática. Aí eu dou o exemplo da minha própria rotina para que eles saibam tal horário fazer o quê, como se comportar, de maneira que se torne uma espécie de molde, para, para a atuação deles, das suas iniciativas, das suas obrigações, tá certo? Essa tomada de consciência é algo que diz respeito a praticamente todos os ramos da psicologia. Não é? Os neurocientistas estudam como funciona no cérebro. Os psicólogos cognitivos exploram a ciência de acesso em termos de sensação, percepção, juízo e escolha. Eu quero adiantar a vocês que a percepção é fruto da sensação. A sensação leva à percepção. Tá? Eu fiquei devendo essa definição a vocês. Os psicólogos desenvolvimentais, eles estudam de que forma a consciência surge nas crianças. Surge nas crianças, dando origem, inclusive, a certas emoções eles chamam de autoconscientes, self-conscious, como orgulho, por exemplo, tá? O embaraço em criança. Isso veremos mais adiante. Agora,
muitas vezes, já essa consciência de que estou falando, ela pode ser mantida inconsciente, ela pode ser mantida latente. E isso permite enganar os outros. Né? Então há um exemplo aqui curioso de que você, vou dizer que você, que você está tendo um relacionamento com alguém pelo qual você não está apaixonado, mas você deixa crer a esse alguém que você está apaixonado. Então você acaba agindo teatralmente como se você estivesse apaixonado, certo? Então, às vezes ocorre um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno que ocorreu com a falsa lembrança. Lembra que eu mencionei a vocês a falsa lembrança quando falei do ônibus do qual saíam as crianças, né? Quer dizer, e acaba, uma vez repetida a pergunta, condicionando a memória do interlocutor. O interlocutor acaba imaginando que viu, sim, as crianças descerem do ônibus, quando não houve ônibus nenhum e criança descendo nenhuma. A mesma coisa pode acontecer aqui. Se você finge estar apaixonado por alguém, pode acabar que essa ficção se torna realidade. Pode, pode acontecer que você acabe se apaixonando por alguém. Isso é muito interessante, é um fenômeno muito interessante. Né? Cuidado com essas falsidades, que elas podem se apegar a você. Né? As máscaras acabam se apegando a você. Isso aí vem toda a história do Pirandello, né? A questão das máscaras do Pirandello, e também na literatura japonesa é um fenômeno muito curioso. Né? A máscara acaba se tornando a essência. A última coisa que eu queria mencionar a vocês hoje é a questão da importância de que haja, haja uma ciência, né, inconsciente. Por exemplo, respirar, as batidas do coração, né, são automáticas. E se elas se tornam conscientes, isso pode ser perigoso, não apenas para a saúde, mas para a sobrevivência. Então, veja, existe aqui um mito alemão sobre uma ninfa chamada Ondina, que se casa com um ser humano e que esse ser humano lhe é infiel. E ela castiga esse ser humano, fazendo com que a respiração dele se torne consciente. Então, o ser humano que atraiu, o amado que atraiu, se adormece, não consegue mais respirar. A respiração deixou de ser inconsciente, deixou de ser automática e se transformou em consciente. E aí ele morre, sufocado. Então, isso pode acontecer com os seres humanos, independente do mito, não é? É uma síndrome. Chama-se síndrome de hiperventilação. Os que têm essa síndrome não conseguem manter uma respiração regular quando adormece. E isso muitas vezes implica a morte. Tá? Eles podem usar respiradores, não é? mas o perigo é altíssimo. Então, muitas vezes é bom que essa consciousness, nesses casos, se mantenha autoconsciente. Tá? Então, é isso no que se refere, então, a, a, a essa consciência resultado dos sentidos.
no próximo capítulo, nós vamos ver finalmente o que vem a ser essa consciência moral. Não é essa consciência que nos dirá se estamos agindo de forma correta ou incorreta. Tá? Então, dessa vez, eu termino aqui com um capítulo mais breve.